Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edrone Cash, o podcast onde conversas se tornam decisões assertivas. E hoje, eu, Edivaldo Firme, especialista de comunicação digital aqui da Edrone, tenho o prazer de receber na nossa mesa Ana Zaroni, a nossa líder do sucesso e suporte do cliente da Edrone, a Fran, que é a nossa especialista de sucesso do cliente ali na Edrone, na linha de frente direto com nossos clientes, e o prazer de receber o Luiz, que é um dos nossos clientes da Edrone e que está aqui para representar a empresa Sara Chofakian e vai contar um pouco sobre ele. Então, por favor, Luiz, sinta-se à vontade para se apresentar. Obrigado, Ed. Obrigado, Edrone, pelo espaço. É um prazer estar aqui com o Fran, Ana e Ed. Espero que um pouquinho da minha experiência, se trouxer algum insight aí para os nossos ouvintes, já vai me deixar bastante feliz. Então, vou me apresentar. Eu sou sócio e diretor operacional na Sara Chofakian, uma marca que está há 30 anos no mercado, atuando no varejo de moda. Eu, nos últimos anos, vim implementando aí, a expansão digital da marca, com estratégias onde envolve o varejo com o e-commerce. Então, cliente da Edrone por 1 ano apenas, mas tenho aí conseguido trazer umas experiências bacanas para o nosso cliente, né? Sempre com foco de construção de marca, rentabilidade, obviamente, e a experiência do cliente. Bacana. Então, o que eu posso falar é assim, eu estou nesse mercado já há 20 anos como sócio da Sara, e no e-commerce, nosso e-commerce completa 13 anos agora em abril, exatamente nesse mês. Então já estamos aqui para comemorar esse 1 ano de Edrone, 13 anos? 13 anos de 13 e-commerce. Anos de e-commerce e 30 anos de empresa. De Sara, e aí eu acho que, não tem como não aproveitar esse insight, né, para trazer o tema do nosso papo de hoje, que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente olha para todo esse tempo de operação, que é a diferença, né, sejam elas positivas, negativas, a história e como é a vivência para você a diferença de uma loja física, né, para o e-commerce. Então, hoje a gente está aqui cercado de pessoas que são totalmente vidradas no sucesso do digital, né? Eu trabalho aí na área do digital entre idas e vindas para várias coisas há 12 anos. Eu sou um apaixonado pela área do digital, eu sei o poder que ela tem, mas é muito importante olhar pela ótica do empreendedor e pensar, ok, e aí eu vou te fazer essa primeira pergunta para a gente dar o chute inicial da conversa. Legal. O que levou a Sara Chofakian para o digital? Foi uma tendência ou foi uma necessidade? Eu acho que foi uma visão lá atrás, onde a gente viu o mercado mudando, e quando a gente começou até no e-commerce, foi um desafio grande, porque as pessoas falavam, peraí, mas você vai vender sapato na internet? Isso era uma coisa meio fora do Luiz, padrão, isso que eu ia falar. 13 anos, gente. A Qual gente foi bem pioneiro mesmo. Exato. A gente que trabalha com e-commerce tem 3 anos. Tá, eu acho que eu comecei faz tempo. Eu tô há 12. eu acho que assim, eu comecei faz tempo. Então... Não, e ainda mais que você falou, nesse ramo. Não é uma coisa comum. O pessoal te perguntou de início. Muita gente achou que era uma loucura você querer vender sapato na internet. Já existiam alguns cases, mas como a gente vende um sapato que é totalmente... um sapato que tem que calçar bem, é um sapato feminino de luxo. Então, as pessoas falaram, não, isso não vai dar certo. Então, foi um desafio até internamente para implantar, né, para conseguir investimento, para montar a primeira loja. Mas acho que o segredo foi começar pequeno. A gente, lá no início, existiam alguns caminhos. Dentre eles, tinha, assim, montar uma loja com a Rakuten, que eram investimentos altíssimos para os padrões da marca. E a gente começou uma coisa meio caseira mesmo, montando ali páginas que ainda não tinham tanta interação, e a loja online deu início ali em 2012. Eu acho que foi assim, foi um desafio, e que eu acho que um dos acertos foi começar aos poucos, né? Sim. E eu tentei trazer para a equipe de loja, porque antes o negócio era simplesmente varejo, trazer aquilo como uma oportunidade para eles também, para começar a criar uma cultura do omnichannel, né? Que nem se falava nisso ainda, mas era uma coisa que a gente já queria não colocar como um empecilho para a equipe de loja. Sim.
A Sara tem 30 anos de mercado, né? Vai fazer Exato. 13 de e-commerce, mas o que você acha que foi a maior dificuldade ali na transição pro digital? Eu não considero uma transição, né? Foram canais que se somaram e eu acho que a grande dificuldade foi que no varejo, acho que a gente consegue fidelizar melhor. Na loja física, você tem esse contato onde a cliente chega lá, você consegue passar todos os detalhes, os valores da marca, ela respira aquele ar dentro da loja que você não consegue dentro do online. Por outro lado, o online você tem aquela coisa de escala em massa, né? Sim. A gente começou lá pequeno, mas o ano passado a gente já conseguiu exportar 15% direto para o consumidor final para vários países do mundo. Olha então, aí. Essa escala, né, em massa é uma coisa que só no online a gente consegue. E aí eu queria aproveitar essa deixa, Luiz, para te fazer uma outra pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto capciosa, que é quando a gente para pensar que, ok, a decisão foi uma decisão arriscada, porém muito assertiva, mas eu queria entender, dentro desses 13 anos, quais foram as maiores frustrações dentro do e-commerce. Porque quando a gente está indo para uma área... Coisa boa é fácil. Não, coisa falar, boa é a gente sucesso. lembra o tempo todo. Mas assim, a gente pode falar sobre frustração, mas não somente frustração, mas também sobre aprendizado. Porque, convenhamos, acho que todo mundo aqui concorda que algumas batidas de porta na cara, alguns tropeções, são importantes para que a gente consiga olhar para o futuro mais à frente e falar assim, esse erro eu não cometerei de novo, ou talvez essa tecnologia não é para mim. Então, para vocês ali da Sara Choufaquinha, como foi essa jornada e quais foram essas lições aprendidas durante essa jornada? Legal. Acho que uma grande frustração, assim, foi uma questão que no início a gente dedicava um estoque para o online. Então, isso eu acho que no começo você acha que vai facilitar a operação, vai otimizar um espaço ali que vai acelerar vai deixar sua expedição mais afiada, mas no fundo, quando você dedica um estoque, você acaba aumentando muito o seu custo, né? Porque aquele estoque parado ali só para atender o e-commerce é custo. E eu acho que uma grande lição foi quando a gente conseguiu integrar o estoque total das lojas, né? Então, eu consigo oferecer um produto que está lá na loja do Iguatemi, eventualmente, às 10 da noite, aquele produto que é o último 39, vende, eu consigo ter essa integração rapidamente no site de tirar de venda e não gerar um no estoque. Então, esse foi um grande aprendizado e um desafio, foi quando a gente conseguiu integrar os estoques de todas as lojas com o que a gente oferece no e-commerce. Massa, massa. E dentro dessa visão de desafios, eu queria também puxar um outro ponto que eu acho muito importante, que é para quem está começando agora, porque tem isso, uma das coisas muito legais do e-commerce é essa. Você, há 13 anos atrás, deu um salto de fé, né? E tem muita gente que pode estar ouvindo a gente agora e está pensando nesse salto de fé. Certo. Qual é o erro que essa pessoa tem que evitar? Bom, primeiro, assim, pensar, quem está começando agora, será que vai direto para o varejo? Eu diria que não, né? Porque o e-commerce, se você tem muito mais velocidade para testar um produto, para colocar uma ideia e repensar essa ideia. Então para testes, eu acho que o e-commerce é uma grande oportunidade para você conseguir chegar num produto ideal ou um serviço. Agora, se você quiser fidelizar um cliente, eu já pensaria montar esse e-commerce, mas a médio prazo já pensar em ter algum ponto físico, que esse ponto sirva como um palco para esse seu produto, né? Um palco para a experiência, porque se você quiser fidelizar e criar essa autoridade da marca, acho que você precisa do espaço físico. Então, eu diria que para quem está começando, começa pequeno, mas pensa grande. Acho que esse é o caminho. Bacana. Boa.
Hoje, o mercado do e-commerce tem crescido muito, né? Principalmente no Brasil. Então, se fala muito dos custos, né? Qual o custo para quem está iniciando a abrir um e-commerce e para quem está iniciando a abrir uma loja física? Então, claramente, a gente vê que dentro do e-commerce a gente tem menos custos. A gente precisa comprar um domínio, uma plataforma ali para colocar ali a tua marca e iniciar, né? Falando ali de estoque, a gente investe muito menos, igual o Luiz falou. Mas qual que é o custo para a gente manter uma loja física? Você acha hoje que o teu custo de loja física é maior ou o e-commerce? Hoje, com toda a estrutura que vocês têm. Não necessariamente falando sobre valores, mas de quanto representa... E aí a gente pode calcular custo, gente, até de forma bem generalista, porque o custo é hora homem, é o estresse que causa... Sim. Porque, óbvio, as duas operações, elas vão gerar tudo isso, mas... Qual hoje você vê que fala assim, não, putz, se eu tivesse que escolher, eu ia manter o... Com certeza, o custo maior é o custo de uma loja física, né? Você tem muitos custos fixos que muitas vezes pode ser determinante para você seguir um negócio, né? Então, lojas de shopping, que você tem comissão do shopping, comissão de vendedora... tem operação, manutenção, eu diria que o custo fixo de uma loja é muito maior do que um custo fixo de uma operação de e-commerce. Então, mas tudo é meio relativo, então depende do qual é o seu produto, né? Se você vai vender um produto de ticket médio baixo, o custo da logística pode ser muito alto, né? Então, uma lojinha que você tem ali o estoque disponível... Então, eu acho que depende, mas eu diria que o custo fixo de loja tende a ser maior e hoje em dia, com a oportunidade de você conseguir montar uma operação de e-commerce, onde você vai ter um alcance muito maior, sem dúvida, em custos, eu diria que vai pela loja online. Vai pelo online. E lá atrás, 13 anos atrás, quando vocês migraram ali, né, iniciaram as operações online... Como que foi para vocês quando começaram a vender de forma automática? Vocês pegaram uma automação e... Nossa, teve ali minhas primeiras vendas no carrinho abandonado, por exemplo. Vocês. Então, como que foi para vocês essa experiência, né? Eu acho que essa palavra automação lá, há 12 anos atrás, era nem manual. era tão simples, Era né? manual. Hoje é vital. Então, eu diria que a gente não... A gente começou bem pequeno, né? E como o nosso produto é um produto de boutique, é um produto feito à mão, eu não tenho grandes volumes, mas eu tenho grandes relacionamentos com as clientes. Então, para mim, foi super viável, porque uma cliente que já tinha comprado na loja, muitas vezes a gente conseguia entrar em contato e falar, olha, eu consigo te mandar, eu consigo te atender sem sair de casa. Então, eu acho que o e-commerce para uma boutique... pode ser um caminho muito legal, né? Agora, hoje eu diria que para você começar, sem dúvida, eu iria já pelo caminho digital. E aí, pode puxar. Luiz, eu queria falar, porque é o que você falou um pouco, né? O produto de vocês e a loja física, eu acho que isso que você falou é muito real. A pessoa entra na loja, ela vai respirar aquilo. Ela vai respirar o artesanal, ela vai respirar o detalhe no produto. Vocês tiveram medo quando foram pro e-commerce, né? De como transmitir isso? Porque quando eu e a Fran, a gente estava olhando o site, né? E vamos entender muito aqui para a gente falar com o Luiz. Mas as lojas e o site, eles se conversam hoje. A gente consegue ver claramente o estilo clean da marca. Eu até falei, os vídeos que a gente vê no site, eles conseguem mostrar o cuidado ali com a marca. Eu acho que quando vocês falam também sobre a mulher, né? Contam a história de como que foi criado, da Sara e o que foi a inspiração. Acho que isso foi legal. É muito legal que vocês conseguiram, de alguma forma, trazer isso para o e-commerce. Teve esse cuidado, assim... Eu me lembro, antes mesmo de ter a loja online, a gente já tinha o site da marca, né? E a gente sempre teve uma preocupação em trazer para o site uma pegada mais artística, né? Que fosse trazer um pouco do que é o produto para uma criação ali numa tela. Então, a gente sempre teve essa preocupação em criar alguma coisa artística, alguma coisa que trouxesse um pouco do DNA da marca. Então, quando você fala
que o site é bem clean, assim, eu fico feliz porque realmente a gente vai na contramão de uma série de recomendações de... Gurus da internet, não pode... Os caras de SEO ficam malucos. Eles falam, não, tem que ter o texto, tem que ter todo no rodapé, essas informações. Eu falei, não, isso vai poluir o site. Eu quero o site clean, eu quero o site... com certeza. Com a estética é muito importante para a gente. Então, a gente procura fazer isso não só no site, mas também na loja física. Eu acredito muito que o tempo de loja física, quando você traz um cliente, mesmo um cliente que comprou no online, às vezes eu ofereço para ele retirar em loja e ofereço um brinde para o momento que ele retirar em loja, ela vir para a loja e viver um pouco a experiência da loja. Eu acho que quanto mais tempo a cliente fica na loja, respirando aquele ambiente, maior a chance dela comprar no site também. Então, a ideia é que o ambiente de loja não seja só um ambiente de venda, mas sim um ambiente de interação com a marca. Então, a gente pensa esses canais sempre em complementando o outro. Eles se conversam, eu posso dizer que está alinhado. E até com isso, eu queria aproveitar exatamente esse ponto para fazer uma pergunta que aí a gente direciona mais para a instrução que a Edrone te passou desde o começo e como vocês ali dentro pensam a estratégia da marca de vocês. Porque, vamos lá, a Edrone hoje ela trabalha com o CRM para vocês identificarem exatamente esses clientes que chegam pelo site de vocês. Aí, a inteligência artificial vai ajudar vocês a segmentar melhor esse público. E ali, com isso, vocês têm as automações para conversar com esse público. Mas, por tudo que a gente está conversando até agora, eu consigo entender que existe um cuidado muito grande nessa experiência, nesse movimento de acessar o cliente, ofertar algo que seja não necessariamente exclusivo, mas que soe único para ele. É quase uma compra de desejo, né? E aí eu queria entender como vocês hoje formatam esse conteúdo e como vocês programam ele dentro da Edrone. É uma pergunta um pouquinho mais... que tem uma cara de técnica, mas eu acho que tem muito mais a ver com o cerne da empresa, né? Como que eu vou transmitir em palavras para o digital a experiência que eu quero que o cliente tenha e ele sempre teve nos últimos 30 anos aqui dentro da minha loja. A gente acredita que cada contato com o cliente é uma oportunidade de se encantar o cliente, né? Massa. Seja ele na loja física, num pop-up da Edrone, num sidebar, ou na hora de fechar o carrinho, ter ali uma interação, uma animação, né? A gente tem uma coisa lá que sai um confete no momento do payout ali. Então, a gente acha que cada contato com o cliente é uma oportunidade de encantar. Uma das coisas que você falou até em relação ao... Me recorda... O CRM identifica... sim. A IA faz a divisão ali, né? A segmentação. E vocês vão usar a automação para falar com esse pessoal. Mas, dito isso, como que vocês usam essas automações? Porque, querendo ou não, eu consigo perceber assim, um carrinho abandonado de um produto de ticket médio baixo... O cara precisa ir lá e bater na porta do cliente 10 minutos depois, porque se ele não comprar agora, ele vai comprar do vizinho ali que vende um produto muito parecido, com uma oferta muito próxima da minha. O que vocês oferecem é uma experiência. E, então, como vocês pensam a estratégia dessa experiência? Como que vocês transformam esse cliente que está ali permeando o universo da Sarah Chofakian para que ele, de fato... faça a finalização da compra, que ele se torne um cliente engajado, que ele tenha interesse em participar desse movimento que vocês estão criando. Legal. Eu acho que a Edrone me ajuda muito a clusterizar esses clientes, né? Eu tenho clientes que eles compram no mesmo produto 3 cores. Então, eu sei que aquele cliente ele quer segurança, ele quer sempre aquele mesmo produto que já deu certo. E tem outro cliente que a cada coleção ele está comprando a novidade. Então, eu sei que esse cliente gosta de... Tendência, novidade. Então, eu acho que a Edrone, desde o início, ela me ajudou a muito clusterizar, né? Porque ele já tem uma clusterização automática. Da RFM ali, né? Da RFM. E a gente procura sempre complementar isso com a experiência que a gente tem. Então, a gente olha aquilo... e procura ver, vamos ver o histórico de compra daquele cliente, ele vai gostar mais disso, mais daquilo. Então, a gente tenta
montar pequenas ações, eu nunca faço um disparo em massa, procuro fazer pequenos disparos para falar assim, ó, esse nicho aqui, esse grupo de clientes está procurando o mesmo produto. Então, o outro grupo de clientes gosta da novidade. Então, a gente está o tempo todo ali usando a ferramenta para tentar criar grupinhos de clientes e saber comunicar melhor o que eles querem, né? Cara, eu fico tão feliz de ouvir isso. Nossa, a gente, não, então? eu fico tão feliz de ouvir isso, assim. porque, nossa, acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, como ferramenta, é exatamente que o usuário pense dessa forma com carinho. Porque, convenhamos, e eu acho que, óbvio, essa experiência de 30 anos de loja, você com 20 anos de empresa, cara, chega um momento que a gente começa a entender o que o cliente quer, o que o cliente não quer, como ele quer ser tratado, como ele entende como ele tem a visão da marca. E, infelizmente, alguns cases que a gente atende, e isso não está errado, mas o cara entra na Edrone, liga a automação e deixa a venda automática trabalhar para ele. Ótimo, ele vai colher ótimos resultados. Mas eu acredito, e aí você pode me dizer melhor do que ninguém, que em relação à confiança com a marca, esse cuidado que vocês têm nessa clusterização, nessa segmentação, é o que mantém esse cliente cada vez mais engajado. Você sente isso? Ou você acha que em algum momento você já deu um tiro no vazio e foi um aprendizado para você melhorar numa próxima campanha? Eu acho que a gente já errou. Por exemplo, a gente já aumentou, porque eu acho que cada nicho de negócio tem um perfil, né? A gente, no começo, foi aumentando o número de disparos, por exemplo, de e-mail marketing. Mesmo as automações, eu sou muito cuidadoso, assim, essa coisa de já acionar cliente 3 horas depois do carrinho abandonado. A gente procura fazer uma coisa mais sutil e dar um tempo para o cliente tomar a decisão sem empurrar ele. A gente não quer vender para quem não quer comprar. Então, a ideia é assim, vamos lembrar esse cliente de que o carrinho dele está aqui, mas não vamos insistir na venda. Se ele não quer comprar, ele não precisa comprar. Tem outro que vai querer, né? Então, uma coisa que a gente procura muito fazer que eu queria até te fazer essa pergunta, como trazer essa automação também para a minha vendedora de varejo, né? Para a minha vendedora de loja. Porque tudo isso que a gente está falando, a gente está pensando, está acontecendo ali no ambiente digital. E hoje, meu grande desafio é trazer esse marketing 360, trazer para a vendedora de loja essa informação que está na Edrone. Então, a gente tem feito algumas ações que estão dando certo. Desde as questões de cashback, por exemplo, quando o cashback está para vencer, eu mando uma listagem de clientes do site para a minha equipe de venda conseguir trabalhar essa cliente que está com essa oportunidade, né, de vender para quem tem um desconto que vai vencer nos próximos dias. Então, a gente procura fazer algumas ações para trazer o cliente online para o varejo e mesmo que não vá trazer para a loja, mas a minha vendedora de loja vai poder acionar esse cliente que está em outro estado e tal, através de algumas ferramentas que a gente consegue vender no online, montar carrinho, assim, a própria vendedora de loja. Então, acho que isso é uma coisa legal. Bom, eu acho que ouvir isso também é muito importante, porque, assim, quando a gente fala de multicanalidade, sistemas omnichannel, eu vou ser um pouco pragmático no que eu vou dizer, mas, assim, esse é o tipo de tecnologia que não é muito nova, mas tem muita gente que ainda não teve o estalo de usar. E aí é muito legal ver que vocês, com esse tempo de maturação, entenderam que dados são dados. Sejam eles onde eles estiverem. Seja na cabeça do vendedor, que sabe muito bem como tratar o cliente, seja dentro do sistema, que tem informações totalmente clusterizadas de cada um deles. O que eu daria como sugestão, e acho que as meninas aqui podem complementar muito bem, mas por que não levar cada um dos clientes presenciais para dentro da experiência da loja virtual? Então, o cliente chegou, vamos fazer um cadastro aqui, porque, ele vai ter que emitir uma nota fiscal. Então, me passa teu e-mail. Posso te colocar na nossa newsletter? Você vai receber uma comunicação assertiva baseada nisso. E aí, o próprio vendedor pode adicionar um contato dentro da Edrone. Então, você já vai estar direcionando aquele conteúdo cada vez mais
aprofundado para aquele usuário. No próprio... Quando a gente finaliza uma venda em loja, a gente tem uma espécie de um envelope que a gente põe a nota fiscal, né? Um cuidado que a gente tem com o cliente. E esse envelope, ele tem um QR Code que vai levar esse cliente da loja para o site e continuar a experiência dele. Então, muitas vezes ele foi lá na loja, gostou de um produto, gostou de outro e levou um. Depois, a vendedora de loja pode vir atender ele no online, criando carrinhos, lembrando ele do cashback. E eu acho que aí se começa uma relação com o cliente. Né? E essa relação não pode ser limitada. Você não pode escolher o canal. Eu acho que é uma relação com a marca. Então, ela vai do digital para o físico e essa relação só tende a se complementar, né? Eu acho muito legal da Sara é que, de fato, eles se preocupam pela experiência do cliente. Eu me lembro que nas minhas conversas com o Luiz em calls, o Luiz sempre me falava, Fran, eu tenho 2 tipos de segmento no meu site. Eu tenho uma parte do site que eu vendo produtos modernos, eu tenho uma parte que eu vendo produtos clássicos. Eu quero me comunicar com cada um de forma diferente. E a gente sempre trabalhou a segmentação. A comunicação deles é massa, as newsletters deles trazem ótimos resultados. E muito disso é de pensar como o teu cliente, sabe? O que o meu cliente quer? Será que, se eu enviar uma comunicação em massa, eu vou estar falando com todo mundo pelo nome? E é uma experiência que, como a gente falou, eles trazem desde a loja física até o site e eles sempre mantêm esse cuidado. Inclusive, a gente tem trabalhado também estratégias com o WhatsApp, né? Eu acho que uma ideia legal para isso que você trouxe, é a gente, de repente, pegar ali num Custom Flow, olha, eu quero puxar ali meu cliente que há 3 meses não comprou novamente na loja, eu quero ali enviar uma automação com o WhatsApp com o link da minha vendedora. Então, chama aqui a minha vendedora no WhatsApp, você está com o seu desconto ali, com o seu cashback expirando. Então, são formas da gente integrar esses 2 canais de forma automática, né? Que a gente não precisa investir tanto em trabalho manual, mas se a gente levar ali o cliente para onde a gente quer, que é finalizar a venda ali para vocês. A gente já está fazendo isso, mas sem o link da vendedora. E aí entro eu, o marqueteiro, vamos lá, vamos jogar mais um tempero. As vendedoras vão escutar isso daqui e já vamos colocar mais um tempero, delas. mas uma outra oportunidade que pode ser super bacana é de esses clientes que, você já sabe que são clientes extremamente recorrentes. A gente tem uma automação agora que já funciona de forma super simples, que é do Google Review, que você consegue... Puxa ele para dar a ele a experiência de compra e dar uma nota para sua loja no Google. E aí, por que eu defendo muito, e eu tenho batido muito nessa tecla com todo mundo que eu falo sobre o Google Review? Aumentar 1 estrela na sua posição do Google, né? Dentro do Google Meu Negócio, pode impactar de 10% a 35% em aumento em vendas. Então, assim, por quê? Porque, querendo ou não, essa experiência que é muito, muito colocada, né, de forma automática em alguns sites que tem ali, a gente sabe que não é o mais legal, mas tem muito site que coloca bot para colocar comentário no produto. Para quem é leigo, bate o olho, legal, tem aqui. Mas o Google, por exemplo, ele pega muito pesado nas normativas, então ele pede que a pessoa esteja logada com a conta dela. Óbvio, é uma jornada, mas assim, todo mundo hoje em dia faz as coisas pelo celular, então o e-mail já está sempre logado, tá fácil. Ela vai ali contar a experiência dela. Essa experiência, na próxima vez que alguém for procurar pela sua loja no Google, vai ser a primeira coisa que ela vai ler. Vai impactar ela de forma positiva, ela vai entrar na loja, ela vai ter a experiência de compra exatamente como ela leu, ela vai ficar muito feliz e depois de 3 a 5 dias, a Edrone vai enviar para ela uma outra automação pedindo para ela deixar esse Google Review. Então, você cria uma máquina de reviews da sua loja, que podem funcionar tanto como um NPS, para você entender o que está dando certo, o que não dá, da experiência de compra, ou até mesmo para empoderar a loja a ponto dela ser uma referência de mercado. Então, hoje, quando a gente trabalha voltado para o marketing, pensando em presença digital, acho que todo mundo, com um pouquinho de dinheiro, consegue ter uma estrutura profissional. Consegue ter um site bacana, consegue ter uma plataforma legal por trás, mas é a experiência. Sim. Já que a experiência é algo que
não dá para emular. E eu consigo dizer com tranquilidade que vocês se preocupam muito com a experiência, né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de e-commerce, uma das maiores dificuldades é você gerar confiança no cliente. Imagina, tem tantas pessoas que não compram ainda online, mas é muito da insegurança de será que o produto vai chegar na minha casa? Será que não vai chegar ali um tênis pequenininho, miniatura? Então, quando a gente vê ali, entra no Google e tem várias avaliações de clientes falando sobre a experiência de compra, sobre a experiência do produto, e digo mais, Reclame Aqui é um canal que hoje todo mundo está entrando para ver as avaliações das lojas. Então, como você se posiciona de forma online vai fazer toda a diferença nas tuas vendas. O cliente entra lá, esse site é confiável? Se a gente tem lá avaliações do Google, Reclame Aqui, depoimento do cliente ali dentro do site, o que o cliente achou da experiência de compra e do produto em si, isso traz muita relevância ali para a marca, né? Então, isso é muito importante. Social proof nunca errou, né, gente? Prova social é prova social. Eu acho que mesmo aquela cliente que não é muito do digital, ela tá ali usando o Google Maps para se locomover e ver ali que tem reviews, que tem uma loja que tem reconhecimento, eu acho que traz autoridade para a marca. Muito. Né? Sem dúvida, é um recurso importantíssimo hoje. E aí, agora que a gente já penetrou um pouco mais no assunto da Edrone, eu queria dar um pulo um pouquinho no tempo, porque você é um cliente, a Sara Chofakian e você são clientes da Edrone há 1 ano. Mas essa foi a primeira experiência que vocês tiveram com o CRM? Ou vocês tiveram alguma anterior? Luiz até respirou fundo ali. Óbvio, a gente não vai falar aqui nome de ninguém, não precisa. Mas eu gostaria de ouvir um pouco de você, Luiz. Tá. Qual foi o decisor para implementar um CRM e qual foi o decisor para trocar de CRM? Porque eu acho que são duas coisas que fazem muita diferença. Tipo, qual foi o momento que você teve o tino de falar assim, ok, eu preciso fazer a gestão dos meus contatos. E, ok, essa plataforma não me atende mais. Tá. Bom, não sei se eu não posso falar, mas já vou falar aqui. Eu tinha um CRM com o pessoal do Sul, que... Bom, eu acho que eles nem estão no mercado mais, então vou falar, era a Giver. E foi uma experiência, no começo, interessante, mas eles tinham muita falha de integração de dados. Isso que fez a gente mudar para a Edrone. Lá atrás, quando a gente buscou a primeira ferramenta de CRM, que foi com esse pessoal do Sul, a gente estava procurando, assim, realmente trazer uma visão holística de todos os canais do varejo, do e-commerce, para a gente entender esse cliente de uma forma única. Infelizmente, essa integração com eles não funcionou e foi um dos grandes motivos que eu falei, bom, preciso mudar de CRM e fui para a Edrone. Então, acho que na Edrone a gente pôs isso como uma coisa bem importante lá atrás. A gente ainda está passando por algumas gambiarras ali para trazer informação do varejo para o nosso... Para ter uma visão de CRM como um omnichannel mesmo. A gente consegue fazer isso na Edrone, acho que a gente ainda pode melhorar, eu sei que óbvio, eles têm esse compromisso comigo, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem essa abertura de falar em desenvolvimento com vocês, né? Então, essa foi a grande dor, porque a gente olhava muitos canais separados e a gente acha muito importante olhar o seu consumidor como um todo, né? Seja ele de varejo, seja de e-commerce e até, eventualmente, os consumidores de exportação, que hoje a gente está usando, vem muito do marketplace, mas hoje no nosso site a gente já tem uma operação direta de exportação. Olha que bacana. E você estava comentando, né, que quando você olhava ali as vendas, dava orgulho de ver a Sara em vários países. Sim. Esse ano, o ano que fechou, 2024, a gente conseguiu 15% do faturamento só para exportação. E quando a gente está lá na expedição, olhando os países, né, porque a Farfetch, que nos representa, ela tem nível global. Então, a gente, sem esforço de mídia, entra a pedido assim, de Hong Kong, Estados Unidos, enfim, países que eu nem sei que existem. Então, assim, dá muito orgulho saber que aquela caixinha vai viajar e vai para um cliente para um país muito longe. Então, realmente, é um parceiro bem importante para a gente, a Farfetch, porque ela dá essa visão global
da marca. E eu acho que abre outros caminhos, né? Para eventualmente a gente um dia abrir uma loja fora do Brasil. Ali. Olha aí que bacana. Olha só, o Brasil chegando ali nos corações internacionais. Exato. Eu acho que hoje o cliente, ele não tem um físico e um digital, né? Eu acho que é muito a escolha do cliente. Se ele for para a loja, ele precisa... E se ele for para o site, ele precisa estar sentindo a mesma coisa. O que a gente fala muito, vê muito na iDrone, e a gente olha isso nos seus e-mails e toda a sua comunicação, uma comunicação que ela casa com a marca, 100% do que você fala. Então, a gente estava vendo sobre a campanha do Dia da Mulher, por exemplo. E é uma marca com o nome de uma mulher. Então, como que a gente coloca isso relacionado 100% com a marca de uma forma que não vai quebrar o físico nem o e-commerce? A gente está conversando e se a pessoa for para a loja, ela vai sentir o poder dessa marca, o poder dessa mulher. E a gente gosta muito de ver como que alguns clientes, vocês conseguem muito bem isso, colocar a essência da marca no e-commerce. Porque a grande dificuldade do e-commerce é trazer essa personalização. Você falar com o seu cliente de fato que ele quer ouvir. E quando vocês enviam comunicação direcionada para as mulheres, eu vejo as pessoas, cara, eu tenho certeza que a pessoa que leu esse e-mail, elas falam assim, cara, eu me senti empoderada aqui, eu me senti querida, eu me senti parte dessa marca. E que legal que sou cliente dessa marca, sabe? Vocês têm esse cuidado? Eu queria saber um pouquinho mais da criação de vocês, das comunicações do e-commerce e como vocês têm esse cuidado. Porque para a gente é a dificuldade do e-commerce, né? É a dificuldade desse toque personalizado ali que no tete-a-tete, no físico, ele é tão fácil. E como que traz com tanto carinho e cuidado em comunicação, em título de e-mail, coisas simples, assim, em rodapé, que você comentou de um site. Como que eu coloco esse cuidado no e-commerce? A gente acredita, assim, que toda ação, assim, comunicação, ela se desdobra na loja, no site. Então, a gente pensa em vários desdobramentos. Para não ficar uma comunicação para o site, outra comunicação para ads, outra comunicação para a loja, né? Então, a gente procura criar ações que vai se desdobrando para vários canais. Então, a gente acredita que na loja, ali é um grande palco para a experiência do cliente e para a confiança do cliente, né? Saber que existe lá um ponto físico. Então, você entra num site sabendo, pô, qualquer problema eu vou poder ir lá na loja, vou poder falar com alguém. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente está sempre procurando integrar tanto a loja física como o online em uma coisa só, né? Uhum. Tem muito cliente que vai lá na loja, experimenta o produto e depois vai comprar em casa, no online, no melhor momento dela, né? Muitas vezes na loja ela está com pressa, ela tem outros compromissos, ela teve aquela experiência ali, saiu com aquilo na cabeça. Então, eu acho muito importante a comunicação que ela vê na loja, ela entrar no site e reviver essa experiência. Então, assim, a loja é um palco. Muitas lojas hoje, acho que nem tem a venda física ali. A pessoa tem ali a vitrine inteira, mas na hora que compra, vai receber em casa, né? A gente passa muito isso porque a gente não consegue ter todo o estoque em todas as lojas, né? Como a gente tem uma variação de SKU muito grande, tem muita loja que não tem as numerações muito... de ponta, né? 39 ou 33. Hoje a gente chega até 41, tá? E se precisar, faz por encomenda. Mas tem lojas que têm um limite físico, né? Loja de shopping, a gente não consegue ter um estoque total. Então, muitas vendas que eu vendo ali no shopping, no final, a pessoa vai ser entregue pela operação de e-commerce mesmo. Então, esse cuidado de ter a mesma comunicação desdobrada na loja, na loja física, no online e também em outras comunicações que a cliente pode ver. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais de âmbito de visão pessoal, porque assim, a gente está ouvindo muito sobre o quesito artístico da coisa, o quesito de preocupação. E aí eu queria entender da sua visão como que é o uso da inteligência artificial no meio de tudo isso. Porque a iDrone, uma das grandes vantagens dela é exatamente a diversidade de funções que a gente tem com inteligência artificial. Você acredita que isso é um aliado
ou que você usa com muito cuidado? Porque tem essas duas variedades. Sim. Eu acho que muito cuidado tá mais pro meu perfil. Mas assim, a gente não gosta de a não personalização do atendimento, né? Então, hoje a gente tem lá um canal, um chat no site. A gente tem ali... A gente quer deixar bem claro que tudo tem uma pessoa por trás. Eu não tenho ainda essa inteligência artificial atuando na escolha de um produto. Eu tenho sempre uma agente para indicar. Eu indico uma vendedora de loja para ajudar nesse atendimento. Eu acredito nisso, que pode ser um facilitador no futuro. A gente ainda não conseguiu desenvolver isso internamente, mas dentro da iDrone, algumas ferramentas já vêm me ajudando muito. Então, aquelas ferramentas que me ajudam a criar alguns títulos, me ajudam a identificar alguns grupos de cliente. Então, isso é muito bem-vindo. A gente ganha tempo, é tempo de análise que ali está resolvido, né? Era essa minha... eu acho que eu consegui fazer a pergunta para colher a resposta que eu queria. Porque o mais valioso, e aí eu acho que a gente vai concordar todo mundo, dentro de um mercado digital, que, de novo, a gente remete ali. Pô, você tem um pouquinho de dinheiro, você coloca o site para rodar, você consegue fazer um anúncio, vender, todo mundo vai. Quanto tempo você demora para fazer isso? E óbvio, se vocês hoje demandam um tempo de cuidado e maturação de cada uma das comunicações e tudo mais, a inteligência artificial, liberando esse espaço-tempo de outras tarefas repetitivas, cansativas e difíceis, ela é uma aliada. Eu acredito que, como você bem disse, ainda está sendo adaptada para a realidade de vocês, em muitos quesitos, principalmente, eu defendo muito o quesito de arte, então... Pô, se vocês estão trabalhando com um produto artesanal, artístico ali, que demanda de uma atenção, não dá para deixar o robô decidir. É um produto feito à mão. Então, imagina, a comunicação tem que ser feita à mão também. E ainda bem que a inteligência artificial ainda não está criando sapato de couro. Realmente, eu acho que isso vai demorar, porque o nosso produto ele demanda muito uma habilidade. E é uma habilidade de uma mão de obra que está cada vez mais escassa. Eu acho que nisso a inteligência artificial vem atrapalhando, porque muitas gerações de sapateiros, né? O nosso produto é feito pelo sapateiro raiz, né? Aquele cara que faz o sapato do começo ao fim, costura à mão. A máquina mais moderna que tem lá é uma máquina que ele vai costurar o sapato ou, eventualmente, lixar o sapato. Então, realmente é um processo bem artesanal. E o que está acontecendo é que as próximas gerações, né? Os filhos de sapateiros, eles estão indo para trabalhar como Uber, como outras profissões mais... ou de repente, no YouTube, tem o seu canal de YouTube, e a profissão de sapateiro não é muito valorizada, né? Então, isso é uma grande preocupação, porque com toda essa tecnologia, a inteligência artificial te leva a outros caminhos e está desvalorizando ou fazendo as pessoas esquecerem dos trabalhos mais manuais. Então, é uma grande dificuldade nossa ter essa mão de obra ainda fazendo o sapato. Porque os sapateiros estão ficando velhos. Está precisando renovar a geração, né? E as próximas gerações não estão interessadas. Esse é um projeto que a gente tem, não saiu do papel ainda, mas a gente quer fazer uma formação de sapateiro. Olha que bacana. Trazer para a marca ainda ter essa mão de obra especializada, né? Olha aí. Muito top. De fato, né, a inteligência artificial, ela nos ajuda muito, mas a gente tem que saber até onde é inteligente utilizá-la. Inclusive, falando em inteligência artificial, assunto e newsletter, a gente vê muitas campanhas estratégicas ali da marca, por exemplo, campanha da Dia das Mães, que se tornou ali até um case de sucesso da iDrone. Também agora com o Dia das Mulheres, como a Ana falou. Então, como é que vocês fazem para planejar essas campanhas? Quanto tempo leva planejar essas campanhas de marketing? E quem faz ali dentro da loja? Quem pensa nessa comunicação? A gente tem uma reunião semanal com o time de marketing e o time de criação de produto, né? O time de design. Então, eu acho que tudo sai dessa reunião, porque é ali que coloca realmente quem são os criativos da empresa. E a gente tem esse hábito de se reunir uma vez por semana. É claro que tem todo um cronograma, então, as ações, aí, dia do cliente, tudo a gente pensa
mais ou menos um mês antes, a gente já tá antecipado. com isso definido, mas nem sempre é assim, tá? Tem vezes que chega em cima da hora e fala, ó, não deu certo aquele brinde, não deu certo aquele produto, vamos mudar tudo. Então, quem pensa é o time de marketing, que hoje é composto, eu faço parte desse time, daí tem mais 3 pessoas, e o time criativo, que é um time que a Sara lidera mais. Hoje a gente consegue deixar a Sara mais focada nessa parte, que é o que ela gosta, e tirar a burocracia dela, né? Eu, como diretor de operações, eu tenho esse papel fundamental de deixar a pessoa criativa focar no que ela gosta, e por isso que eu acho que nossa marca é tão autoral. Então, é ali nessa reunião que tudo sai. A gente está o tempo todo ali falando das ideias, é uma reunião bem descontraída, assim. Então, acho que é ali a fonte das criações da marca. E aí, eu vou fazer um complemento à pergunta da Fran, porque, ok, a gente entende que existe o planejamento. E aí, agora, vou trazer um pouco para quesito e-drone. Uma vez que vocês têm o planejamento feito, quanto tempo demora para montar esse planejamento para rodar automático na e-drone? Bom, depende, Ed, né? Tem alguns planejamentos que demandam ali uma fotocampanha, criar vídeo. Então, quando a gente vai colocar já com o material, com as mídias prontas na e-drone, realmente é uma coisa pouco trabalhosa. Assim. A equipe de marketing, eu nem sei quanto tempo eles gastam pra isso. Se eu falar aqui que é fácil, eles vão tomar um puxão de orelha. Fácil pra quê? Mas eu acredito que depois que você está com o material e a ideia clara, operacionalizar cada vez mais fácil hoje em dia, porque a gente tem ferramentas com inteligência artificial, tem ali o próprio Photoshop. Hoje em dia, quando você quer fazer um retoque ou quer fazer um retoque com um grupo de imagens, é tudo mais rápido, né? Mas eu acho que o que demora e o que às vezes nem sempre sai é a ideia. Então, acho que isso que é o que a gente tem que valorizar. Bacana. Sim. A gente vê vocês fazendo muito campanha direcionado, assim. A gente estava olhando as newsletters e tá bem espaçadas, quase com dias definidos, assim, no mês para envio de newsletter. E a gente recomenda muito os nossos clientes fazerem isso para gerar uma rotina. Poxa, eu sei que todo final do mês eu vou receber uma newsletter falando de tal assunto. Ou eu sei que todo início de mês eu vou ter alguma coisa. Vocês têm esse planejamento, assim, de comunicação online? Olha, não sei te dizer exatamente. Porque a gente viu, assim, será que tá tão intencional? A gente viu bem, eu acho que eram 4 news por mês. A gente viu ali dentro dos relatórios da e-drone, a gente esteve curiando. Sim. Ali campanhas no início, no meio e no final do mês. Então, A até periodicidade parece. eu acho que a gente tem. O que a gente não tem é assim, às vezes a gente foca uma newsletter para falar de novidade. Logicamente, quando é período de final de coleção, que vai ter alguma campanha de liquidação, a gente foca na liquidação. E não tem uma regra assim fixa, porque eventualmente a Sara está num congresso lá em Londres, que ela frequenta sempre, a Business of Fashion, e ela traz uma informação nova que a gente quer compartilhar com os clientes. Sim. A gente faz uma newsletter ali fora da programação para contar essa história ou essa novidade. Então, tem uma periodicidade, a gente tem esse cuidado para não ficar, né, mandando muita informação, porque daí depois o nosso cliente pode se descadastrar, pode ou simplesmente ignorar. A gente tenta mandar o que é realmente relevante. Então, mas não tem uma regra onde, assim, todo final do mês a gente vai falar disso, todo começo de semana a gente vai fazer uma promoção. Isso varia muito. Sim. Eu ia falar para todos os clientes agora, campanhas relevantes. Sim. Não, e eu ia perguntar isso agora também, porque eu tenho muitos clientes que eles falam, Fran, eu não vou mandar newsletter esse mês porque eu não tenho nenhuma promoção rolando. Eu falo, meu Deus, mas é tão importante você se comunicar. Você pode fazer um conteúdo educativo, mostrar a vantagem da tua loja. Por que é melhor comprar com você e não com concorrente? Conta do seu produto, conta das pessoas que trabalham com você. Exato. Tem tanta coisa por trás. Sim, então a periodicidade, ela é muito
muito importante, porque vai te conectar com o público. A pessoa já está esperando que você envie newsletter. E a gente não está falando aqui de você enviar uma newsletter todo dia para a mesma pessoa, porque acaba bombardeando ali o e-mail do cliente. Não é legal. Mas você ser estratégico e enviar conteúdo de valor. Isso faz toda a diferença no resultado, no final do mês. E eu ainda vou fazer um complemento, que aí é um complemento com uma dúvida muito sincera. Hoje, você sente que o cliente da loja virtual ou da loja de varejo, você sente que ele se sente pertencente à sua marca? Você consegue imaginar, com a base desses 30 anos, que o cliente que você tem, ele respira a sua marca? Ele faz parte daquele ecossistema? Porque eu acho que um dos grandes desafios que todo lojista do digital hoje tem é esse diferencial. E aí, por toda essa nossa conversa, eu consigo entender que, em muitos pontos, vocês vão na contramão da tendência e, ainda assim, obtêm ótimos resultados. Então, você acredita que todo esse movimento que vocês fazem é para transformar aquele cliente em algo pertencente ao ecossistema de vocês? Olha, Ed, é muito engraçado quando você estava falando. Eu lembrei de alguns casos de cliente que chega na loja e ela sabe mais dos produtos do que a vendedora. Então, eu considero que eu tenho clientes muito fiéis, assim, clientes que estão com a marca há mais de 10 anos e conhecem tudo sobre os produtos, a qualidade do produto, qual que é couro de pelica, qual que não é. Então, é muito interessante ver isso, mas tem também uma preocupação em trazer um cliente novo, porque quando a gente vê ali um cliente que a gente conseguiu captar, né? Porque o custo de captar um cliente novo é muito alto, mas quando a gente vê que deu certo, isso também é muito legal. Uma cliente que entra na loja e não conhece a marca. Então, eu acho que tem as duas coisas. A gente vê muitos clientes e eu acho que pelo Analytics ali, a gente vê que a nossa... o retorno do nosso cliente é até acima da média, mas quando vem um cliente novo é uma coisa muito satisfatória, porque a gente vê que ainda tem espaço para novos clientes, ainda Perfeito. no mercado interno. Né? E o Luiz falou algo super importante, que é a primeira compra do cliente, as boas-vindas. Como é que você trabalha hoje essa estratégia de boas-vindas na Edrone? Ou no CRM que você trabalha? Porque... Cara, o cliente fez essa compra, você acabou de criar um novo cliente. O que você vai fazer para fidelizá-lo? É o momento de você falar sobre a tua marca, sobre os benefícios, falar sobre o produto. A Sara faz muito isso, né? Falar sobre os cuidados do produto. Então, é a oportunidade que você tem ali de fazer o teu negócio, de você fazer o teu marketing. Ainda trago um dado muito importante, que desde o dia que eu fui impactado com essa informação, ela nunca mais saiu da minha cabeça. O e-mail mais aberto de todas as cadências de e-mail que existentes no mercado de e-commerce, o que tem a maior abertura é o de confirmação de compra. Ah, tá. É o de confirmação de compra. Então, assim, e aí acho que qualquer um aqui vai concordar que, pô, você entrou pode ser na loja do tio Zequinha da esquina ou na maior loja de e-commerce do mundo, você foi lá, passou pela euforia da compra. Porque é isso, toda compra gera esse momento de euforia. É psicológico, você tá lá realizando uma compra, muitas vezes, de algo que você deseja, porque compras essenciais a gente normalmente faz presencialmente. A hora que você termina, você fica esperando, você fica olhando no seu celular. Será que deu você certo? Você fica olhando no celular para ver se vai chegar a notificação do banco que o dinheiro foi embora e a notificação do e-mail que a compra foi confirmada. Pô, todo mundo abre a conta para ver quanto que ainda sobrou de dinheiro e, em seguida, vai abrir o e-mail para ver se a compra foi realizada de maneira correta, qual que é o tempo de entrega, todas as informações que normalmente vêm ali no seu checkout, a hora que você finaliza. Aquele momento, como a Fran estava dizendo, é um momento de demonstrar que aquele cliente fez uma boa escolha. Hoje, vocês trabalham algo próximo dessa estratégia ou vocês deixam isso para o momento onde o cliente vai até a loja para fazer a retirada, por exemplo? O Ed, vou até anotar aqui que eu... Acho que ainda dá para adotar essa informação para hoje. Agora, a gente faz isso no cliente que se cadastra, né? Bacana. Não necessariamente ele já fez a compra, mas quando ele resolve colocar um e-mail para a newsletter lá, a gente trata muito bem esse cliente para trazer para ele mais informação da marca e fidelizar para que ele faça a primeira compra. Mas você me deu uma grande ideia. A gente, na confirmação de compra, basicamente a gente manda as informações lá, pedido confirmado, até para a pessoa confirmar que pôs os dados corretos e tudo mais.
essa é uma grande oportunidade de já começar Sim. A criar esse passar contato. essa experiência do produto, né? Aí, ó, O produto uma que dica vai boa. chegar. Então, digo mais. Bacana. Dá a E dica, você eu que, quero que a está, que Fran é cliente escutar a está me Fran. ouvindo, é meu momento. Se você é cliente de drone, a gente tem a automação de pós-venda, inscrição de newsletter. Então, se o cliente faz o pedido, automaticamente a drone envia o e-mail de pós-venda falando, olha, por que você não se inscreveu na minha newsletter? Inscreva-se. Então, temos também a automação de pós-venda, tem a automação de inscrição de newsletter que o Luiz utiliza. Então, a gente tem várias automações para auxiliar até mesmo o fluxo customizado. Eu quero mandar um e-mail específico para o meu cliente que gastou ali mais de R$3.000 na minha loja. Então, tem tanta possibilidade de automação. Então, utilizem a drone ao seu favor para vocês fazerem essas estratégias de conversão mesmo e de fidelização do cliente. Não, isso de pós-venda, eu vou dar um exemplo e eu acho que a Sara pode usar muito isso. Quando você acaba de comprar o produto, você quer saber mais do produto. A gente tinha um cliente, era de vestido de festa. Você não compra vestido de festa todos os meses, né? É uma coisa de 6 em 6 meses, você vai ter uma formatura, você vai ter um casamento. Ele conseguiu segmentar com a iDrone tipos de vestido. Então, é paetê, é brilho, né? É tecido, é de seda. E o cliente finalizava, por exemplo, uma compra de um vestido de paetê e logo depois ele enviava uma comunicação. Ficamos felizes com a sua compra, quero te dar dicas de como armazenar o seu produto. Qual é o modo que se você lava ele ou não, qual é a melhor forma. E daí, pensa você como cliente. Aquilo te ganhou. A marca você só não comprou, mas quando você vai comprar de novo, você vai lembrar desse carinho que a marca teve de contar para você, tipo, te enviei um saquinho especial, que é o saquinho perfeito para guardar esse tipo de produto. Então, assim, na iDrone a gente consegue personalizar muito esse tipo de comunicação e para cada cliente. Então, você acabou de comprar um sapato assim, ele foi feito pelo pessoal assim. Então, aproveitar dessas personalizações é muito a chave para você ganhar o cliente depois da compra, sabe? Sim. É um momento tão aquecido, né? Logo após a decisão de compra, eu acho que o cliente está naquele momento curtindo. Na alta, o momento da alta ali. Então, né? ele receber ali mais informações, ele vai devorar aquilo, Exato, né? Ele é um prazer para ele. Vai querer saber de mais produtos, né? Fala assim, poxa, olha que tanto de informação que eu tenho desse produto, deixa eu ver mais sobre isso. E a gente consegue fazer isso muito fácil na iDrone. Nosso também, que é da área de alimentação. Gente, eles vendem comida congelada. E nesses dias eu fiz uma compra que eu sempre assino as newsletters dos meus clientes para eu acompanhar o que eles estão fazendo, né? E chegou uma newsletter ali para mim com desconto nos camarões. Aí eu falei, opa, é meu momento. Garanti ali meus camarões e eles depois me enviaram a receita. Gente, quem me conhece sabe, eu sou péssima na cozinha. Aí eu falei, meu Deus, eu vou seguir essa receita. E eu amei. Então, é o cuidado do cliente, do tipo, meu Deus, eu não só comprei um produto, eu estou vivendo a experiência completa. Isso é muito bom. E aí, eu vou até dar mais um insight de marketing aqui, que complementa dentro da ferramenta, que tanto a Sara Chofoquinha pode usar, quanto qualquer outro cliente, que muitas vezes, o cliente da loja, ele está indo pelo produto. Ele está indo pelo produto, às vezes por preço, às vezes por conforto, por necessidade, mas raras são as ocasiões onde o cara cai na tua loja e fala, vou passear. Igual a pessoa faz no shopping, por exemplo. Sim. Né? O cara cai no site porque ele está procurando alguma coisa. Já que ele passou pela jornada, fez a compra, esse é o momento de você tirar da cabeça dele o produto e colocar na cabeça dele o conceito. Então, eu já vejo algumas marcas hoje, por exemplo, o Rafael estava falando disso, um cliente nosso, o que ele faz? Ele vende camiseta. Camiseta streetwear, modelo dessa molecada mais jovem, super legal. O que eles mandam? Eles mandam vídeos do canal do YouTube deles no e-mail de pós-venda, falando, olha que legal que você comprou camiseta nesse estilo. Sabia que... E aí no vídeo, sabia que ela combina com esse tipo de calça? Ou você pode montar um look usando isso, isso, isso? Então, você tira o cara de olhar apenas para o produto e coloca essa pessoa para falar, nossa, igual a Fran falou, recebi uma receita. Não, vou fazer a receita do produto que eu comprei. Nossa, eu comprei só a camiseta, eles já estão me falando que eu posso usar com tal calça, com tal tênis, Eles nem vendem isso. Mostra o quanto aquela marca está preocupada em demonstrar o
o branding, demonstrar o interesse em ajudar o cliente. E eu acho que para vocês isso faz muito sentido, principalmente pela frase que você disse. Vocês não querem vender para quem não quer comprar. Então, se a pessoa comprou, é muito importante que ela se sinta pertencente àquele universo. Olha, seja bem-vinda, agora a gente vai te ensinar a cuidar desse produto. Sim. Ou até um conteúdo que eu acho que está super na moda agora, que é para produtos artísticos que ainda são feitos à mão, que hoje em dia está super raro, um vídeo de como foi feito esse processo. Então, pô, que legal que você acabou de comprar esse sapato. Agora, clica aqui para você assistir como que ele foi feito, até ele chegar na sua casa. Pô, a hora que o cliente vê um negócio desse, ele vai falar assim, meu Deus, não acredito que em 3 cliques eu comprei isso aqui, que teve uma jornada inteira por trás. Sim. Então, para todo tipo de modelo de negócio, existe o cuidado e existe o disparo. Você pode disparar loucamente, e aí eu costumo brincar com os meus amigos que tem 2 tipos de estrategista. O cara da metralhadora, que ele vai atirar para todo lado, a hora que acertar, ele vai ficar feliz. E tem o cara do tiro de precisão, do rifle. Ele vai parar, ele vai respirar, ele vai olhar, ele vai confirmar, e ele só vai atirar a hora que ele tiver certeza que ele vai acertar. Então, dá para sempre olhar por esses 2 âmbitos, mas eu acredito que, e aí você pode me dizer se concorda ou não, que no caso da Sarah Chofakia, vocês pensam muito mais de forma estratégica em cada um dos tiros que vocês dão quando falam de comunicação da marca de vocês. A gente tenta, né, pegar aquela cliente que está comprando só um sapato, ela precisa de um sapato, mas ela entra lá no site e ela entende o universo Sarah e ela está comprando muito mais que um sapato, né? Ela está comprando uma razão daquela marca existir. Então, tem uma série de valores ali que tem uma coisa não só autoral, que tem a ver com o produto, mas com a atitude de ser uma mulher independente. São aqueles valores que... tem aquele conceito do Golden Circle lá eu esqueci o nome, tem um TED Talk, mas que ele fala que você não está comprando um produto, mas sim a razão de ser daquela marca, né? Então, a gente procura trabalhar isso, com certeza tem muita coisa a se fazer, mas eu acho que a marca, ela está nos pequenos detalhes de comunicação, né? Sempre, cada momento de interação é uma oportunidade de você passar um pouco dos valores. Então, mas essa coisa no pedido de venda, anotado. Fica aí a dica, pode usar. Eu vou pedir para a Fran ficar de olho no e-mail de vocês. Não, saindo daqui a gente vai agendar uma call para conversar. Mas fazendo isso, eu acho que é trazer o físico, né? É como você sentir que você está na frente de uma vendedora e ela tá te falando o porquê daquele produto, detalhes daquele produto. E é onde, quando a loja consegue fazer isso, você tá lendo e, tipo, cara, é uma vendedora me dando instruções depois da compra. E eu consegui sentir isso no e-mail. E daí a gente não tem mais uma separação físico e digital, assim. E daí a gente fecha com chave de ouro. É o grande sonho do nosso digital. Trazer cada vez mais esse contato físico numa personalização muito cuidadosa, assim. Sim. Eu queria só fazer um parênteses aqui. A Fran estava falando das automações e customizadas. É impressionante, cada reunião que eu faço com a Fran, a quantidade de ideia que ela me dá, a gente sai assim, eu falo, muita coisa para fazer. Muitas vezes eu consigo implementar 15%, 20% das ideias que ela dá e já dá bastante resultado. Então, eu queria parabenizar a Fran aí de trazer tanto conteúdo ali, tanta ideia pra gente. Nas reuniões curtas, né? A gente faz reunião de 20, 30 minutos, eu saio com uma lista de coisas e falo, será que eu vou conseguir implementar tudo isso? Mas é muito legal. Eu acho que isso é muito importante, esse contato com o cliente, né? Porque eu vejo a rotina de quem cuida um CRM, de quem cuida de uma marca, é muito corrida. A gente vê como os clientes entram na call, ai meu Deus, acabei de sair de uma reunião. Então, você já chegar ali para o cliente, olha, eu olhei a tua marca, olhei o teu site, eu vi que você está fazendo isso, então, que tal você criar uma automação, você criar uma campanha desse tipo? Então, a Edroni, a gente trabalha muito com esse suporte, de fato, sabe, pessoa a pessoa, entender a marca, entender o objetivo. Inclusive, para os clientes novos que entram na Edroni, eu já vejo a marca e eu falo, nossa, tem tanto cliente que faz isso e vai dar certo. Aí eu vou, hoje a gente vai falar de newsletter, na próxima a gente fala de automação, porque senão a gente fica lá e a pessoa sai assim com um saco de ideias. Mas isso é muito legal. E mais importante ainda, e legal quando o cliente
faz, aplica e traz o feedback. Isso é muito gratificante. E tem aquele famoso e se, né? E se a gente fizer? E se depois disparar um e-mail depois da compra? E assim, as ideias são infinitas, né? Desde alguém que está comprando na loja, a gente trazer para o site. Acho que a gente tenta fazer muito isso. E as pessoas que já são do site trazer para a loja. Assim, essa troca é muito positiva. Sim. Eu não quero puxar sardinha do meu time. Mas, de fato, acho que a gente tem... acho que desde o ano passado, eu vou colocar, né? De construir um relacionamento muito próximo, assim. De um cuidado de manter os nossos clientes usando ao máximo da nossa plataforma. Eu acho que a gente tem tanta coisa, e é isso que a Fran falou. A gente vê várias boas práticas. Às vezes a gente entra na conta de um cliente e eu falo, caraca, olha que legal que ele está fazendo. Sim. E eu... Poxa, e se aquele outro cliente fazer igual? Então, nas reuniões, a gente tenta passar o máximo de ideias que está dando certo, que a gente está vendo para os clientes. E eu arrisco a dizer que eu acho que hoje a gente é a única plataforma que não tem limite de reuniões com os clientes. Então, hoje, em qualquer plano que o cliente entra com a gente, qualquer plano, ele tem acesso ao time de Customer Success e ele consegue agendar uma reunião de 30 minutos quantas vezes ele quiser para definir estratégias. Então, assim, ver esse feedback, assim, para a gente é muito legal, porque a gente trabalha muito, porque a gente acredita que isso vai fazer a diferença no final das contas, né? A gente conseguir abraçar o cliente, ele vê valor que, além da plataforma, eu tenho alguém que está aqui para te ajudar para performar essa plataforma. Você não está nesse barco sozinho, né? E acho que esse é muito o papel do sucesso do cliente, você está inserido num ambiente onde você vê muitas marcas, muitas empresas fazendo ações bem legais, e você levar isso para outros clientes, aumenta muito o engajamento do cliente, o sucesso dele dentro da plataforma. Não é copiar, é você levar inspirações. Exato. Do tipo, olha, o meu cliente aqui da moda plus size, ele colocou uma tabela com as medidas para melhorar a confiança do cliente na hora de comprar. E aí os outros clientes replicam e dá super certo. Então, é isso, a gente procurar cada vez mais o que dá certo e o que faz sentido para cada marca também, né? Exato. Que não adianta eu chegar ali numa loja que, por exemplo, a Sara, que cuida muito das comunicações e é bem estratégico em cuidar das automações, e eu quero algo mais específico, eu falar, Luísa, ativa 20 automações da Edrone que vai dar certo. Não, é algo bem personalizado. Então, o sucesso do cliente é isso, é você procurar o que faz sentido para cada um e fazer com que o cliente compre a tua ideia, né? Que é o mais difícil, da pessoa acreditar que vai dar certo, né? Tem um lastro emocional ali, né? Sim, exato. Né? É Não muito adianta relacionamento. E eu ainda digo mais, como quem observa do outro lado ali, como eu trabalho diretamente com o marketing, eu vejo muitas ações de clientes e eu fico orgulhoso de pensar assim, falei, cara, olha como essas pessoas estão batalhando, porque é isso, trabalhar no digital é uma batalha, porque um mês que você abandonou, não é igual uma loja física que, meu funcionário ficou doente, minha loja vai ficar com um funcionário só ali trabalhando. Ainda vai funcionar, vai ficar meio capenga, mas vai. No e-commerce, se você não batalha todos os dias, ele, infelizmente, começa a cair, começa a derrubar. E digo mais, o problema maior do e-commerce não é somente esse abandono, é o mercado predatório. Porque ao cair um, sobem dois. Ao cair um, sobem dois. E não é muito fácil de recuperar essa posição. A concorrência é barulhenta. A concorrência é muito barulhenta. E aí eu queria exatamente colocar esse ponto, porque assim, eu consigo perceber que vocês são extremamente alinhados com estratégia, com conversão, com um entendimento. E aí, uma pergunta que eu acho que é muito valiosa, principalmente para o seu ponto de vista, é o que diferencia vocês da concorrência? Porque embora seja um produto artesanal, de termo quase exclusivo, a gente sabe que exclusivo é no máximo um só quando não nasce gêmeos. Então, qual é o diferencial? É esse cuidado? É essa experiência? O que você enxerga hoje que transforma a Sara Choufakian em algo diferente no mercado? Eu diria que a gente tem uma cultura do autoral, né? A gente, o time criativo de produto, ele entra ali na sala, eles começam... Muitas vezes a inspiração vem de arte, vem de arquitetura,
mas a gente nunca está olhando ali o que a concorrência está fazendo, o que a tendência de moda vai fazer, quais são as cores. Então, a nossa inspiração é muito autoral. E eu acho que a nossa cliente reconhece isso. Tanto é que você não precisa olhar a marca para reconhecer que um produto é Sara Choufakia. E, ao longo de anos, acho que a gente conseguiu criar modelos que são ícones da marca. E eu acho que isso que sustenta a marca, né? Bacana. São esses modelos que são os mais vendidos. São modelos super confortáveis. Sim, são modelos que realmente a prova é o quanto ele vende. Então, eu acho que o nosso diferencial é no design autoral mesmo. Porque tem muitas marcas que têm produtos feitos à mão, de qualidade, mas aí você vê, é um pouco cópia do nosso, acontece. Tem cópia de tendências, você vê, o brasileiro tem muita mania de, estamos fazendo a inspiração da nova coleção aqui numa viagem na França, olhando aqui as tendências. Então, tá copiando. Tá pegando de lá e trazendo para cá. Então, a gente tenta ali entrar na sala criativa e transformar alguma inspiração num produto. Então, acho que a Sara é muito autoral e é aí que a gente se diferencia mesmo. Inclusive, se você não conhece a Sara, entra no site, porque, de fato, são produtos bem diferenciados e lindos, né? Sim. Eu e a Ana estava babando ali. Sim. E aí, eu acho que a última pergunta que eu queria fazer para deixar uma dúvida na cabeça de todo mundo. Não, tem Não que seria ter, né? você, Tem que ter, né? Você consegue imaginar que os clientes que você tem hoje são fãs da sua marca ou que é um trabalho contínuo? Você quer me pegar, peguei, né? né? Peguei, né? Olha, eu acho que eu tenho clientes que são bem fãs da marca, que eu acho que eles não vão largar a gente por nada. Mas esse trabalho contínuo é fundamental. Não dá para abandonar, achar que o cliente vai estar lá, aconteça o que acontecer, né? Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo se reinventando. A concorrência está aí para tentar igualar o produto, tentar criar algo mais bonito. Então, não dá para parar de correr, Ed. Eu acho que o negócio, quem se acomoda, fica para trás mesmo. Bacana. Bom, Luiz, eu primeiro, queria agradecer. Eu acho que esse foi um papo super legal, porque mostra muito a realidade, não só da Edrone, mas do mercado brasileiro, do mercado digital. A gente teve aí, um papo de basicamente 30 anos de história de uma marca que foi se superando e se estabelecendo como referência. Então, eu queria deixar em aberto para você agora, se você quiser deixar um recado, falar com o pessoal de casa e deixar um agradecimento aqui da Edrone pela participação de vocês e, que seja a comemoração de 1 ano e que ano que vem vocês voltem para falar da comemoração de 2 anos como cliente da Edrone. Legal, com certeza. Bom, eu quero agradecer o espaço, realmente foi uma experiência nova para mim. Espero que eu consiga trazer algum insight aí para quem está escutando. E quero deixar aqui, acho que uma conclusão que não dá para escolher entre um canal físico ou o digital. Eu acho que é uma coisa de implementar uma cultura de ambos se alimentarem, né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos. E, para finalizar, óbvio, eu quero deixar aqui um cupom, né? Para quem está escutando. Cupomzinho! Um cupom super exclusivo de 20% de desconto em todo o nosso site. Olha isso, gente. Aí, quem já abriu Aproveita. no site já tem um cupom. O cupom, eu não defini ainda aqui, mas a gente pode deixar Pode me Edrone mandar. 2025. Maravilha. Olha, se não Edrone tem um nome 2025. maravilhoso. Tá Vale feito. até o fim do ano. Vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, então é só clicar no link que vai estar aqui embaixo, que vai direcionar vocês diretamente para o site da Sara Choufakia. Copia aqui o nosso cupom Edrone 2025 e aproveita esses 20% de desconto para vocês comprarem não só o produto, mas a ideia, como a gente conversou aqui durante toda essa tarde. Então, Luiz, muito obrigado. Obrigado, Fran. Obrigado, Ana, pela participação. Eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no nosso canal e mandar para aquele seu amigo que tem um e-commerce que está precisando entender que o comercial do digital e do presencial se une e não se atrapalha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Boa.